Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2017. Em SC, mais da metade deve presentear o pai com roupas e pagar em dinheiro. No segundo domingo de agosto, a maioria dos pais em SC deve receber de presente uma peça de roupa. Segundo o levantamento da FEComércio SC, para o Dia dos Pais, o vestuário será a principal opção de presente para 55,3% dos consumidores, seguido por cosméticos 12,5% e calçados 10,3%. Para a pesquisa foram entrevistadas 2.122 pessoas nas 7 maiores cidades do estado entre os dias 10 e 17 de julho. A maior parte dos catarinenses, 64%, pretende pagar pelo presente em dinheiro. A compra parcelada no cartão de crédito foi a opção de 15,7% dos entrevistados, e 6,9% afirmaram que devem pagar à vista no cartão de crédito. No entanto, segundo a FEComércio SC, os dados refletem a preferência do consumidor e as pesquisas de resultado de vendas demonstram que na hora da compra o recurso ao crédito aumenta consideravelmente. O valor médio estimado para a aquisição de presentes deve ser de R$ 155, apenas 3% superior ao de 2016. Ao se levar em conta a inflação, o gasto real será praticamente o mesmo. De junho de 2016 a junho deste ano, o IPCA acumulou alta de 3,35%. Itajaí é a cidade com o maior ticket médio para o presente do país, R$ 178,63, e Joinville, o menor, R$ 125,08. Os dados mostram uma mudança em relação ao ano passado, quando os itajaenses tiveram a menor intenção de gasto, e Chapecó, a maior. Em diversos lugares de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec e os espíritos da codificação falam da responsabilidade dos pais pela educação dos filhos. Na questão 208 de O Livro dos Espíritos, está escrito que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. O espírito Miramês comenta essa questão através da psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 5, dizendo: há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça, na luz do amor. Os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina, desde mesmo a gestação. Por que não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual? O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremo-nos do que disse Jesus: são os doentes que precisam de médico. Lembremo-nos de Jesus, quando disse: eu e meu Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade de vida, um sorvendo os sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão.
Aproveitemos o tempo, começando pela oração, reformando os pensamentos no lar e em cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho, e pode se desenvolver, se esse não tem uma formação elevada adquirida em outras vidas. Cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos, por amor, e que se multiplica em favor do agricultor. Pois é dando que se recebe. O pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus ilumine a cidade de seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência e Deus seja bem cumprida, e que, quando voltar ao mundo de origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, cumulando a paz em sua consciência. Mesmo que custe bem caro, a vida no bem, em favor dos filhos, representa a esperança e bem-estar para os trabalhadores. Se na terra não existe felicidade, ela existe mais adiante, e as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se, mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos, adiante eles aprenderão e, como nada se perde, o bem é mais duradouro, se não eterno embora possa dormir dentro da alma algum dia nascerá, com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou, receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio de luz, nascerá a claridade de estrelas. Felizes os filhos que adquirem qualidades morais semelhantes às dos pais, e muito mais felizes aqueles que os ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Simpatizemos com o bem, na ardidura do amor, para que esse amor nos ilumine por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para os que nos acompanham. Segundo o livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, através da psicografia do médium Chico Xavier, a paternidade vai além da missão de educador, é abordada com um enfoque maior ao progresso moral, como evidencia o trecho a seguir. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. A paternidade, segundo o Espiritismo, significa receber preciosos talentos, que conforme o ensino da parábola dos talentos encontrada em o Evangelho de Mateus 25, 14, 29, devem ser movimentados com inteligência para que produzam os juros devidos, ou seja, o adiantamento daqueles por cuja educação nós tenhamos sido responsáveis. É o momento de transição em que o homem deixa de ser filho para ser pai, com responsabilidades com um outro ser. José Herculano Pires, no seu livro Pedagogia Espírita, aborda a questão da paternidade num enfoque maior. A responsabilidade de educar em bases cristãs. A educação cristã reformou o mundo, mas os homens a complicaram e deturparam. A consciência do pecado pesou mais nas almas do que a consciência da libertação em Cristo. Tomás de Aquino V ensinou: mães, os vossos filhos são cavalos. Educar transformou-se em domar, domesticar, subjugar. A repressão gerou a revolta e reconduziu o mundo ao ateísmo e ao materialismo, à loucura do sensualismo. A educação espírita é a renascença da pedagogia cristã. É nela que o exemplo e o ensino do Cristo renascem na Terra em sua pureza primitiva. Precisamos reformar os nossos conceitos de educação à luz dos princípios espíritas e dos grandes exemplos históricos.
Dizia uma grande figura espiritualista inglesa, Annie Besant, que cada criança e cada adolescente representam planos de Deus encarnados na Terra e endereçados ao futuro. Aprendemos a respeitar essas mensagens divinas. Lembremos-nos de nossa própria infância e se por acaso verificamos que nossa mensagem se perdeu ao longo da existência, que nosso plano divino foi prejudicado pelos homens, pelos maus exemplos e pelos ensinos falsos, juremos perante o nosso coração que havemos de evitar esse prejuízo para as novas gerações. Pais, sejamos mestres. Mestres, sejamos pais. Que cada rostinho de criança aberto à nossa frente, como uma flor que desabrocha, nos desperte no coração o melhor de nós mesmos, o impulso do amor. Que cada adolescente, na sua inquietude e na sua irreverência jovem ego que se afirma pela oposição ao mundo não provoque a nossa compreensão e a nossa ternura. Para domar o potro precisamos de sela e das esporas, mas para educar o jovem só necessitamos de amor. A educação espírita como no lar como uma fonte oculta e deve ganhar a planície como um rio tranquilo em busca do mar. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de agosto, por Feijão.